Doutor, como que funciona uma consulta? Tem que dilatar toda vez que vai fazer o exame de vista? Bem, eu vou falar para vocês hoje como que é uma consulta médica oftalmológica para você entender. Bora lá? Bem, pessoal, acontece muito de às vezes alguns pacientes estranharem que a conduta de um médico, a consulta é diferente de um para o outro. O que você tem que ter por noção básica? Toda consulta médica envolve algumas etapas, entre elas a nossa história, onde nós vemos qual que é o motivo que você veio consultar. Depois disso, você vai ter passado num aparelho que é o autorrefrator, onde você vê aquela casinha, o balãozinho, sabe? A árvore, lá no finalzinho da estrada. Aquilo é o autorrefrator, ele estima o grau que você tem nos olhos, certo? Depois disso, alguns locais, como nas minhas clínicas, você tem o tonômetro, onde que ele verifica a pressão do seu olho de forma menos invasiva. Ou ele pode ser verificado nesse aparelho aqui. O que acontece com esse é que ele é um pouquinho desconfortável e algumas pessoas fecham o olho, o que dificulta para ver. Os aparelhos que nós temos em nossas clínicas, eles capacitam os nossos funcionários, a nossa equipe e os médicos de verificar a sua pressão de forma menos invasiva e mais confortável para você, seja com puff de ar ou com tonômetro que é de rebote, bem rapidinho, que parece até um aparelhinho de celular. Bem, depois que você passou pela triagem, fez a verificação da estimativa do grau, começou a sentar com o médico, ele vai te ouvir, vai ver suas queixas, né? E ele vai passar você para essa cadeira. Quando você senta aqui na cadeira, ele vai colocar aquele aparelho. Naquele aparelho ele vai começar a verificar a sua visão, como que ela está, né? Qual que é o grau exato, quanto que você enxerga. Caso a sua visão não melhore, mesmo com um grau, depois que o médico coloca o grau daquele aparelho que você viu, e ele refina ali, então ele vai tentar deixar mais perfeito ainda a sua visão, com o grau, melhor ou pior, que é bem chato essa parte, né? Convenhamos, todo mundo odeia. E não é só o médico, não é só o paciente, mas o médico às vezes também não gosta dessa parte, porque tem gente que é bem difícil de examinar. Mas faz parte, eu mesmo já fiz e é difícil às vezes de fazer esse exame. Bem, durante essa etapa, se o médico não conseguir fazer com que o paciente enxergue 100%, isso levanta a suspeita de que talvez tenha algo errado no olho. Ele pode interromper o exame por ali e não optar por passar o óculos, né? Porque ele vai ter que investigar o que está causando. E aí que entra essa etapa, onde ele vai examinar o seu olho no microscópio para ver o que você tem nos olhos, certo? E aí alguns médicos verificam a pressão com esse, se já não tiver sido visto antes da triagem, ou então eles podem até mesmo utilizar aquela verificação que já foi feita. O fundo do olho é uma outra etapa que vai ser feita nesse aparelho, certo? Não é mapeamento de retina, é diferente. O fundo do olho, o mapeamento é um exame mais aprofundado. O fundo do olho já é um exame mais preciso para ver a parte central de dentro do seu olho, da retina. E não precisa dilatar todo mundo para ver, a não ser pessoas que têm alguma alteração no cristalino ou a pupila é muito fechada, aí sim o médico pode pedir que dilate depois. É o que eu faço. Eu não dilato todos os meus pacientes, dilato algumas crianças e pacientes com outra idade, certo? Acima de 60 anos, por exemplo. Até para não influenciar muito. Por quê? Se eu dilato o olho do paciente, isso pode alterar o exame do grau dele para perto, se ele tem entre 40 e 60 anos, certo? Bem, aqui ele viu o fundo do olho. Se tiver qualquer alteração que justifique que a visão não estava tão boa, ele vai pedir exames para investigar doenças mais graves que podem estar justificando. Ou ele vai passar um colírio para tratar um olho seco e ver se a visão melhora. Enfim, não se assuste se o médico optar por não te passar o colírio logo de cara. Os óculos, desculpa. É importante você entender que o médico, ele não está ali para te dar o que você quer. Ele está para fazer o que você precisa que seja feito. Ou seja, nem sempre o óculos é logo de cara entregue. Às vezes você tem que fazer exames e tratar. E fique feliz se o médico fizer isso, porque tem muito profissional que às vezes, para não ter que ter um atendimento de retorno, ele passa o óculos logo de cara e deixa você embora, aí você fica insatisfeito. Então, pessoal, não vamos ficar bravos se o médico passar um tratamento, pedir exames para investigar. Ele está preocupado com a sua visão. E você também deve se preocupar. O óculos parece algo simples e um atalho fácil para uma boa visão. Mas não é só colocar grau que você vai enxergar. Não. Tem várias coisas que podem influenciar. Doenças, a lubrificação dos olhos, a lágrima, o tempo, tem muita coisa. Você está ansioso, está dormindo bem, dormindo mal, tem várias coisas. Se você tem dificuldade no exame, lembre-se de informar o médico e tenha paciência. Volte, repita mais de uma vez. É melhor você fazer o exame 1, 2 dias, 3 dias, para saber qual que é o seu grau exato antes de você investir num óculos que você talvez não vai adaptar e vai ter que trocar. Você vai ficar frustrado de ter que ir na ótica, voltar, enfim, deu para entender. A consulta basicamente é isso, verificação da visão, verificação da presença de doenças, verificação da pressão dos olhos e verificação do fundo do olho. Essas são todas as etapas que são muito importantes e devem ser feitas em toda consulta com o médico, certo? Por isso, sempre opte por cuidar da sua visão com o médico oftalmologista. Se tiver qualquer doença, ele vai tratar imediatamente, tá bom?
Espero que tenha ajudado. Se você ou alguém da sua família precisar consultar, entre em contato e marque uma consulta.